Então tá. Quem faz a prece? Faz aí, Deise. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em seu nome, neste dia de sol, agradecendo pelo dia, mas também pedimos, Senhor, por aqueles que ainda se encontram nos leitos dos hospitais, de alguma forma, Senhor, assim como nós, sentindo o efeito dessa pandemia, uns financeiramente, outros com sua saúde abalada, outros perdendo entes queridos, e aqueles, Senhor, que estão na linha de frente, trabalhando pela cura, e outros trabalhando, auxiliando os nossos irmãos enfermos. Nós o pedimos também, Senhor, porque somos eternos pedidos, pelos nossos lares, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, que possam ser amparados neste seu filho que tanto nos pede, Senhor, por auxílio. Nós pedimos também pelo João, nosso companheiro há tanto tempo, que possa abençoá-lo por esses trabalhos, este de estudo e também com as crianças, Senhor, porque sabemos que é árduo o trabalho. São jovens ainda em formação, que necessitam do auxílio, tanto nos estudos quanto na vida, no aprendizado diário. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? Vamos. Aquela ideia da gente seguir devagar, né? Não adianta a gente apressar. Exato. Então, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, porque esses que têm pureza no coração verão a Deus, certo? Uhum. Esse capítulo tem várias passagens dos ensinos de Jesus registrado pelos evangelistas, né? E o primeiro ainda é aquele com o vínculo: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E os discípulos afastavam com alguma aspereza os pais que traziam seus filhos para serem tocados por Jesus. E ele disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. E ele diz que nós devemos receber o reino dos céus como crianças, quer dizer, também a gente só vai chegar no reino dos céus, ou se chega mais facilmente no reino dos céus, se nós nos deixarmos conduzir como crianças. Né? Deixar que Jesus nos conduza como criança. Aí você vai no reino dos céus sem cobiça, sem orgulho, sem receio, sem desconfiança, sem apreensão. Mas naquele episódio lá, Jesus abraçou e impôs as mãos sobre as crianças. Né? Então a gente vê que a pureza do coração, primeira coisa, ela está vinculada naturalmente à humildade, porque não pode uma pessoa ser pura sem ser humilde, sem que ela seja também humilde e simples, certo? Sim. Não pode ser pura e simultaneamente ser orgulhosa e egoísta. E Jesus usa a criança como símbolo da pureza, mas, digamos assim, em princípio, porque não tinha uma opção melhor, né? Haja vista que as crianças são também espíritos antigos que ainda não manifestaram as suas tendências inadequadas, as tendências, na palavra do livro, as tendências perversas e as imperfeições.
né? Essa não manifestação, aí primeiro ponto, essa não manifestação das imperfeições das crianças tem uma finalidade educativa. Primeiro porque essa não manifestação cativa a ternura e a solicitude das mães, o que não existiria, né, se as mães encontrassem nas crianças toda a virilidade, todas as ideias de uma cabeça de uma pessoa adulta, e menos ainda, se elas e os pais conhecessem o passado da criança. Beleza? Já Beleza. que nós falimos muitas vezes em vidas anteriores, né? E também outro motivo das crianças ainda terem embotadas as suas tendências é que a atividade mental tem que ser proporcional à fraqueza do corpo. De forma que a gente percebe que a reencarnação leva as faculdades a um estado de latência e também ao esquecimento daquilo que pode entravar o progresso nessa nova vida. As ideias elas vão ressurgindo gradualmente, beleza? Por consequência, na infância, as crianças, o espírito humano, ele é mais flexível, mais acessível à educação, mais acessível àquilo que ele possa modificar o caráter e fazê-lo progredir. Beleza? Mas, de qualquer forma, Jesus está bem certo, porque se as próprias faculdades estão em estado de latência, realmente o espírito é infantil na fase infantil. Legal? Pecado por pensamento, adultério. A lei antiga dizia, não adultereis. Ora, se isso era uma meta, é porque justamente era o que se fazia, né? Prática dos adultérios. Mas Jesus acrescenta ainda o ensino, né? Que nós não devemos nem olhar com mau desejo, porque o olhar com mau desejo já praticou o adultério. Porém, em caráter mais amplo, o adultério ele não é só o adultério específico em si, como nós podemos, em princípio, assumir. Mas Jesus se refere a tudo que possa ser o mal, a toda espécie de erro, de pecado, a todo pensamento indevido e inadequado. Beleza? Porque a pureza, aí sim esse capítulo entra mais a fundo no seu próprio assunto. A pureza não está simplesmente nos atos, em se fazer ou se deixar de fazer alguma coisa indevida. Mas a pureza está também nos pensamentos, já que um coração puro, ele nem pensa no mal. Enquanto que o pecado por pensamento já é um sinal de impureza. Beleza? Beleza. Então a pergunta que Kardec faz é, ora, então qual é a consequência para o homem de um mau pensamento, mesmo que ele não seja efetivado? Mesmo que ele não traga uma ação, que ele não produza um efeito? Bom, aí o Kardec diz assim, depende. Pode ser positivo. O pensamento mau pode se tornar uma oportunidade de adiantamento, se o homem ou a mulher o repelem, esse pensamento, com energia. Se surge até uma ocasião, ele não buscou, mas surge uma ocasião para a prática do mal, e ele, por esforço, não cede, essa resistência executada traz para ele alegria, traz para ele felicidade, porque foi um episódio em que ele teve vitória, em que ele venceu os seus próprios instintos, os pensamentos indevidos, né? Agora, aquele que, ao contrário, procura a ocasião para fazer o mal, mesmo que não faça, mas por uma falta de oportunidade, surgiu alguma circunstância que impediu de fazer aquilo que ele próprio procurava. Ele não está bem, ele não está puro, porque a não prática não foi oriunda da sua vontade. Ele até procurou, certo?
Então, em resumo, Kardec diz, ora, a pessoa que nem pensa no mal já está com progresso feito. A pessoa que repele a ideia negativa surgida está em vias de progresso. Agora, aquele que pensa no mal, que se compraz no mal, que procura a ocasião para praticar o mal, independentemente se praticar ou não, esse o mal está com toda a sua força nele, está com toda a sua plenitude. Beleza? Uhum. E Deus, que é sábio, é justo, e além de tudo é misericordioso e amoroso, ele vai levar em conta as responsabilidades conforme todas essas gradações dos atos e dos pensamentos humanos. Então, ele não vai exigir de um homem comum que tenha o comportamento de um espírito superior, né? Então, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Os escribas e os fariseus chegaram a perguntar para Jesus, né? Por que os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições? E Jesus lhes deu um ensino muito duro. E vós, que infringis o mandamento divino para seguir a vossa tradição. Porque o mandamento divino diz o seguinte, que nós devemos honrar pai e mãe. E aquele que diz palavras ultrajantes aos seus pais, né, merece a punição de morte. Porém, vós dizeis, contrariando o mandamento divino, que aquele que fizer oferendas ao altar, lógico, porque eles estão por detrás do altar, estarão satisfeitos, estarão libertos, mesmo que depois da oferenda desonre seus pais e suas mães. Aí Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, que vocês me honram de lábios, mas o coração vosso está longe de vós. Quer dizer, pureza nenhuma, já que a questão é ser puro de coração. Vocês só são de boca. Aí eles foram embora. E Jesus chamou, o povo está lá, e ele disse, olha, prestem bem atenção, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai. Porque do coração surgem os maus pensamentos, as ideias de assassinato, as ideias de adultério, nascem previamente no nosso pensamento. As fornicações, quer dizer, os desejos, as relações sexuais indevidas, surge primeiro na nossa mente. Eu vou fazer isso, eu estou pensando nisso, estou com a vontade de fazer isso, eu me comprazo nesse pensamento. Vou praticar o latrocínio, eu vou dar falso testemunho, eu vou blasfemar, quer dizer injúrias contra Deus, vou ser maledicente com algumas pessoas. Tudo isso surge em nós. Aí o povo chegou, olha, os fariseus e os escribas se escandalizaram, deixai-os. São cegos conduzidos cegos. E ele disse assim, que os judeus, iludidos, ficaram mais apegados à prática externa do que à questão moral. E os cristãos fizeram a mesma coisa com o ensino moral do Cristo, lançando para segundo plano essa parte mais importante, que é o fundo, para se apegar mais às questões da forma. E tudo isso que foi planta não plantada por Deus vai ser arrancado. Vai ser arrancado, né? Aí Kardec conclui dizendo o seguinte, que a religião em que a forma supera o fundo, a religião que não torna o homem melhor, a religião em que o homem se apoia nela para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada nos seus princípios, já que essas religiões, por consequência, formam supersticiosos, hipócritas, fanáticos e nunca formam homens de bem. Homens de bem, beleza? Beleza. A questão não é aparentar pureza, é ser realmente puro. Essa que é a meta. Beleza. Escândalos e aquelas figuras fortíssimas de se a sua mão te escandaliza, o seu pé te escandaliza, o seu olho te escandaliza, corta e joga fora, né? Arranca e joga fora. Ele começa dizendo o seguinte, que tem muitas pessoas aí pequenas, que eles escolheram essas provas difíceis da vida, né? E são pessoas que acreditam em Jesus.
E se nós escandalizarmos, quer dizer, se ofendermos, melindrarmos, ferirmos essas pessoas pequenas que creem em Jesus, melhor seria estar aquela pedra que moe grãos, pedra gigantesca, pesadíssima, e amarrar o pescoço e jogar a pessoa no fundo do mar. Né? Sim. Ai do mundo por causa dos escândalos. O mundo está sofrendo aí uma pandemia. Então tem muito escândalo que é a causa original de tudo isso. A Joana de Ângeles vai dizer que enquanto o homem não se desvincular do egoísmo e do orgulho, né, da indiferença às dificuldades alheias, o mundo vai ter pandemia. Ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos são necessários, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Aí ele diz: se o seu olho, seu pé, sua mão foi objeto de escândalo, é melhor você cortar, lançar fora de você, porque é melhor você entrar numa vida tendo um olho, um pé e uma mão do que ter todo o par de olhos, de mãos e de pés e ser lançado no fogo eterno. No sentido vulgar, no sentido indevido, escândalo é tudo que choca a moral, escândalo que é tudo que choca a decência. Quer dizer, está mais na repercussão do que na ação. Está mais no barulho, no arruído que surge e não no fato em si. E muitos desejam evitar o escândalo para que os seus próprios orgulhos não sofram e nem tenham diminuídas as considerações dos homens por eles mesmos, né? Porque desejam que as suas torpezas fiquem ignoradas. São sepulcros caiados por fora. Vasos limpos por fora, mas por dentro, vasos de podridão, né? Sim. Mas o escândalo é bom, são necessários, porque pela imperfeição do homem, naturalmente surgem os escândalos e eles punem uns aos outros e assim nessa punição acabarão por compreender a inconveniência dos equívocos. Né? Então, a consequência dos escândalos são castigos para quem os recebe e prova para quem os pratica e não deveria praticar. Beleza? Então, quem está sofrendo o escândalo, ressarce. E aquele por quem o escândalo está vindo, está, digamos assim, amadurecendo o seu intelecto e percebendo que não deveria praticar o escândalo. Assim, do mal surgirá o bem. Tira-se a utilidade do mal e até dos atos que não têm valor nenhum, se tira a utilidade. Né? E pela melhoria dos próprios homens, os escândalos não surgirão para sempre, já que eles vão melhorando e percebendo que os escândalos são indevidos. Eles vão deixando de praticá-lo à medida que vão se tornando mais puros. O que escandaliza, agora vamos ver uma situação, o que escandaliza, mesmo que ele não saiba, ele está sendo, sem dúvida, um instrumento de punição divina, um instrumento de educação. Porém, nem por isso ele deixou de praticar o mal. E ele também, no futuro, será corrigido. É assim que os pais que hoje têm um filho ingrato, provavelmente em vida anterior, eles também foram filhos ingratos ou ainda nessa vida, mas o filho que age com ingratidão, ele talvez será punido futuramente pela prática dos seus próprios filhos. Beleza? Beleza. Então, a ideia de cortar a mão, cortar o pé, cortar o olho, é uma imagem, digamos assim, alegórica muito forte, mas que faz todo sentido, porque nós devemos afastar de nós todo sentimento impuro, todo desejo impuro e todo princípio que nos vincula ao vício. Porque vai surgir a primeira ideia, e eu vou falar isso, e eu vou fazer isso. Beleza? E mal sabemos nós que por essas ideias nascentes em nossos corações, muitas vezes nós criamos
séculos de trabalho em futura vida, no plural, séculos. E também um prazo longo em regiões inadequadas. Como a gente tem muitos exemplos nos livros de André Luiz, né? Sim. Quer curtir a vida hoje em dia? Curte. Quanto tempo vai durar essa curtição de vida? 20 anos, 30 anos, para gerar depois 1 milênio de problema, tanto nas regiões inferiores da Terra, como também nas vidas sucessivas? Pelo amor de Deus, era melhor ter cortado realmente o olho, o pé e a mão, do que ficar 1 milênio vivendo dificuldade severa, inclusive com problemas psíquicos graves. Aí tem 3 instruções dos espíritos, né? Sim. A primeira é a mensagem de João Evangelista. Aham. Ele vai dizer que a frase de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, é um chamamento para as almas das regiões inferiores, chamamento das almas, inclusive os que estão encarnados, não é só os desencarnados, que estão na infância intelectual. Veio aí a fase que a gente está na infância. Não era um ensino esse, vem deixar vir a minhas criancinhas. Não era um ensino para a infância física, porque a infância física está na fase instintiva. Os ensinos de Jesus são para toda a eternidade do homem, né? Jesus quer que nós o busquemos com a confiança das crianças, que sejamos submissos à sua autoridade para o nosso próprio benefício. Por isso que o reino do céu tem que ser buscado como se fôssemos crianças, sem duvidar, né? Sem ansiar, deixarmos nos conduzir por Jesus. Também o Espiritismo vai atrair as crianças, quer dizer, essa infância intelectual na qual nós estamos. Porém, aí João já diz assim, não só as crianças, mas também os homens de boa vontade. Quer dizer, já não são crianças, são já adolescentes, alguns um tanto maduros, que, se têm boa vontade, têm que trabalhar. De forma que, com o Espiritismo, já não se segue a Jesus de forma maquinal, mas se segue de forma inteligente, se segue inteligentemente, transformando os próprios erros em verdades e descobrindo o exato sentido das parábolas de Jesus. E o Espiritismo, por consequência, se expande. E essa é a finalidade do Espiritismo, né? A regeneração da Terra, como disse François Nicolas Madeleine. E ele, João, diz que ele surgirá como o sol no cume dos montes. Então, vejam aí, né, qual é o nível evolutivo de João. Depois vem a mensagem de um espírito protetor, que eu acredito que esse espírito protetor é elevadíssimo. Creio eu que ele é um espírito protetor do, sei lá, do planeta inteiro. É alguém que está ajudando Jesus, que é alguém muito alto. Ele diz que ele tem o leite para os fracos. Ele dá amparo, dá consolação, dá esclarecimento para os que sofrem, para os aflitos, para os infortunados. Ele vai nos ensinar a fabricação do grande remédio, ensinar o segredo para a cura da ferida, inclusive das feridas do coração. Qual é esse remédio? É o amor, a caridade. Que com o amor, o homem que realmente ama, no sentido divino da palavra, ele não teme nada, né? E que com esse grau de amor nós faremos sempre a vontade do Pai e não a nossa. Que nós lhe bendiremos a Deus na dor e na alegria. Que o maior receio que não se deseja seria perder justamente esse sentimento de amor divino, porque essa perda adormeceria a alma. O amor, então, é tudo que o homem pode desejar na terra. Com ele, com esse grau de amor, se apaga todas as manchas da alma. Por esse amor, nós vamos subindo, nos elevando tanto, tanto, tanto que a gente não vai nem lembrar que o planeta Terra existe. Né? E nos saciaremos assim, então, dos elementos iniciais da vida, de uma energia
mais quintessenciada e profunda, a ponto de realmente não precisar dos alimentos. Querem ver? Olha só essa mensagem aqui. Vamos ler ela aqui de novo aqui, ó. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Mas quando João vai falar essa frase, João botou entre aspas, ele disse assim, disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas, entre aspas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples mandamento dirigido às crianças, mas não. Esse Espírito protetor, ele fala por ele. Ele não disse, Jesus disse. É. Concorda? Ele tá dizendo que se vier a ele tem o leite, né? Que vai fortalecer. É ele que está falando que vai fazer isso. Exato. No outro é Jesus que fala. Eu não sei, eu acho que não é Jesus, mas é Não, alguém muito alto. Muito alto. Muito alto. É um Ismael ou coisa do tipo. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois eu tenho leite que fortalece os fracos. Não falou que Jesus tem isso. Deixai que venham a mim todos os que tímidos, todos os débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu sei, que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, está se referindo a ele mesmo, como se fosse um diálogo com Deus, numa oração, né? Dar-lhe ao coração, ao dar a ele mesmo, ao Espírito, as alegrias puras, bendito seja do mesmo jeito. Bendito seja as saídas, mas fazer que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do seu reconhecimento. Então, em qualquer circunstância, ele agradece a Deus e pede para que não adormeça o sentimento de amor divino no seu coração, né? Se tendes amor, possuis tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência. Aí está fazendo uma referência à parábola da pérola de Jesus, né? Que nem os acontecimentos, nem a maldade dos que vos rodeiam e perseguem pode retirar essa pérola. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens, novamente faz referência a uma passagem de Jesus, não podem atacar, e vereis apagar-se incessivelmente da vossa alma tudo que possa conspurcar a sua pureza. Aí nada do que você sofra, nada do que você viva, vai apagar essa pureza de alma. Então, percebe, ele está falando isso é porque ele está nesse grau. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que voeja nos ares e já não se lembra da terra? Então, ele foi alguém que viveu na terra, né? Sim. Mas ele evoluiu tanto que ele já não lembra nem que viveu aqui, já nem lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre. É tipo assim, um espírito como Cáritas, né? Ela diz, eu sou a caridade. Imagina? É desse nível esse espírito aqui. Talvez seja mais alto que o João Evangelista. Subireis continuamente, subireis até que a vossa alma inebriada
quer dizer, um grau de alegria, possa saciar-se do seu elemento de vida, então, de uma quintessência inexplicável. Ele está vivendo isso no seio do Senhor. Então, é alguém que já está vendo Deus. É um espírito elevadíssimo. É muito alto esse espírito, é muito elevado. É muito elevado. E aí a última mensagem. É tão elevado que a gente, é como diz Kardec nos livros dos médiuns. Kardec diz assim, as mensagens dos espíritos inferiores e daqueles que foram mais ou menos igual a nós, são mensagens boas para nós, porque a gente consegue compreender melhor essas mensagens. Mas às vezes se traz espíritos muito altos, a gente só serve para ver a distância entre eles e nós. E até uma mensagem tão alta que a gente não tira utilidade. Kardec fala mais ou menos essas palavras no livro dos médiuns. A gente não consegue, não tem ainda o alcance de visualizar essa. A gente não tem esse alcance. Por mais que você leia, esteja escrito ali tudo, aquela imagem não vem para você, não flui. Exato. É como esse final aqui. Subirei sempre até que a vossa alma inebriada possa saciar-se dos seus elementos de vida. Como assim dos elementos de vida? Os elementos de vida. Aí a gente faz uma força aqui tentando explicar, é uma quintessência. Você não já precisa mais da feijoada, da carne. Mas, percebe? A gente fica meio assim, sem condições de não consegue alcançar. E compreender um ponto desse. Porque é coisa muito elevada. Como Kardec diz, olha, esse espírito é muito elevado. Esse espírito é muito elevado a ponto da gente ficar assim, sem muita coisa para compreender da mensagem dele. Verdade. Então, depois vem o espírito Vianney, cura das, e ele vai falar que bem-aventurados é quem tem os olhos fechados. Vê como essa mensagem aqui, ela é, digamos assim, a gente compreende total, porque esse cara está mais perto da gente, apesar dele estar na nossa frente evoluído, mas ele não é um espírito protetor da humanidade inteira. Então, ele foi chamado para realizar uma cura, né? E ele fala que as curas de uma pessoa cega, ele vai dizer que as curas só são realizadas quando há o desejo divino. E ele diz que devemos, em prece, pedir antes a cura da alma do que a cura do corpo. Aí, e nós dizendo, né, que sofra o corpo, mas que a alma se eleve. Com essa prece, com essa espécie de pedido, Deus nos dará força e coragem, quem sabe, a sobremesa, que é a cura física do corpo, que vale menos do que a da alma, como uma espécie de recompensa a mais pela abnegação. Ele vai dizer que os privados da vista, os que são cegos, eles são bem-aventurados da expiação, né? E Jesus, vem lembrar o ensino de Jesus, disse que nós devemos arrancar nossos olhos e lançá-los ao fogo, porque muitas vezes os nossos olhos podem nos condenar, certo? Muitos, no plano espiritual, maldizem terem visto a luz na terra. E muitos, no plano espiritual, estão felizes porque foram cegos. E mesmo na terra, os cegos podem viver inteiramente da vida das almas. Eles podem, os cegos, ver mais do que aqueles que têm olhos. O cego que vê a contemplação do céu, ele não pediria para ver imagens menos puras. Bem-aventurados são os cegos que querem viver com Deus. Eles são os cegos que querem viver com Deus, mais felizes. Eles tocam a felicidade. Eles veem almas elevadas e vão com elas às esferas espirituais, que às vezes aquela pessoa predestinada na Terra, que tem um planejamento espiritual,
que tem um planejamento espiritual grandioso para ser cumprido, talvez não conseguem divisar. Nem divisar essas regiões para as quais os cegos que desejam viver com Deus vão. Não só divisam, vão para lá. Aí ele diz, nossos olhos, a visão na terra, está sempre apta a trazer a falência da alma. E os olhos fechados estão sempre aptos a fazer com que subamos a Deus. Assim, a cegueira, ela é a luz do coração. Ela é a luz verdadeira, a luz do coração. Enquanto a visão, muitas vezes, é o anjo tenebroso que conduz à morte moral e à morte física. E antecipa a morte física. Mas pior do que a morte física é a morte moral. É por ter errado, cair num abatimento de alma muito significativo. O contentamento na terra pode ocasionar a perda da reencarnação. E pede para que nós meditemos nessas palavras. E Allan Kardec traz, com a sua sabedoria inigualável, né, que a perda da vista pode ter causa, né, numa vida anterior, talvez por excesso de trabalho, por maus tratos, por falta de cuidado e outros motivos, nós mesmos podemos ter ocasionado a perda da visão a alguém. E por arrependimento, não era necessário, mas por arrependimento nós escolhemos uma reencarnação seguinte na qual não tenhamos a visão, como uma espécie de expiação, fazendo valer literalmente o ditado de Jesus: se os teus olhos forem motivos de escândalo, arrancai-o. Beleza, gente? Maravilha? Beleza. Então, para onde os meus pés estão me levando? O que as minhas mãos estão desejando pegar? O que é que os meus olhos estão cobiçando? Cuidado para nós, né? Porque isso pode vir por... A Deise. Um multisséculo de problema. Deise, o teu é o olho, o meu é a mão. Isso pode vir com... Mas vamos pedir a cura da alma, viu? É. Vamos pedir a cura da alma. Vamos pedir a cura da alma, né? É. E a luz do coração, e não a luz física, que nos leva a ver imagens menos puras. Beleza, gente? Calma. Estou aqui anotando, João. Gente, se vocês olharem meu evangelho, o bicho é assim. Ele é todo riscado, eu risco tudo, ó. O meu também. Eu escrevo. Eu vou escrevendo tudo. Também. É que você não viu o meu. Mas é bom que a gente vai... É bom. Tudo, riscando tudo, escrevendo tudo. Eu também. Eu não faço com caneta, tem que comprar um. Não, eu escrevo com a lapiseira. Eu boto tudo na lapiseira e vou grafando também com o iluminador. Eu faço mesmo. Que legal, João. Eu gosto de estudar escrevendo, eu acho que só vai assim. E eu gostei de ver o Gamaliel, ele também estudava o Evangelho lá, o estudo de Mateus, né? Só tinha Mateus na época dele, não tinha João, não tinha Lucas, não tinha Marcos. E ele falou, não, para Saulo, né? Pega essa cópia aqui original. Eu já estudando, já fiz 3 cópias disso aqui. Então, eu vou ficar com uma cópia, leva esse original de Pedro aqui. Não, mas eu vou levar o original? É para levar o original. Daqui a pouco eu vou morrer e você vai viver.
E aí você encontrar Pedro, você mostra esse documento como prova da sua busca, da sua transformação. Dito e feito. Depois de anos, ele saiu no deserto, ele foi na casa do caminho, né? E ele acabou executando aquela previsão de Gamaliel. Mas Gamaliel, ó, estudando, escrevendo, estudando, escrevendo. É interessante assim você ver assim os outros evangelistas, né? Que no caso de Lucas, né? Porque Lucas não conviveu com Jesus, é diferente. Ele foi encontrar Maria. E muitas coisas ele soube de Jesus por Maria, através de Maria, né? Inclusive, ele também, apesar de ser médico, porque naquela época eles tinham que aprender tudo, né? E ele pintava. E ele fez um retrato de Maria, que diz que é muito lindo. Agora, não sei o que fizeram que esse retrato, essa pintura sumiu, ninguém mais a viu. Tem contando que ele fez, né, o desenho de Maria, porque ele olhou Maria, tudo, conversou com ela, falou com ela, e ele, quando chegou na pensão onde ele estava, né, ele chegou lá, ele foi pintá-la. Tudo aquela coisa que ficou na mente dele, ele fez dela. É bonita a história de Lucas. Eu não conheço bem, não sei o que está em Paulo e Estevão, né? Uhum. Só o que está em Paulo e Estevão. Ele era grego, Lucas era grego. Médico grego, né? Médico de navio grego. Inclusive, ele foi para lá porque a família dele, no caso a mãe dele, né, acaba casando com um romano, né? Que o pai faleceu, ela ficou viúva, e ela casa com esse romano, e eles vão, que era de uma família tradicional, eles vão para Roma. Aí lá o imperador queria transformar ele em médico particular, mas a mulher do imperador começou a dar em cima dele. Queria outras coisas mais com ele, aí ele pede para ir, ele pede para ir embora, porque ele não queria participar daquilo, né? Era muitas orgias que faziam, tudo, e ele sai fora, né? Aí por isso que ele vai para os navios, aí depois ele volta, acho que numa parte da Grécia, ele fica lá, aí a casa bem humilde, né? Ele tem um servo, e aí o pessoal vai lá para tentar demover ele dali da região, tudinho, cegam o servo dele. Quando ele chega em casa, o servo dele estava caído no chão lá. Aí ele consegue curar o cego. O cego volta a ver de novo. Que legal. E o irmão dele fica doente também, porque o irmão dele fazia parte da guarda que levou Jesus à crucificação. E aí o irmão dele fica muito doente e ele cura por conta disso, sabe? Da crucificação de Jesus. A maioria daqueles soldados, alguns perderam a vida, outros ficaram muito doentes, enlouqueceram, mas ele consegue curar o irmão. É bacana, é muito bonita a história dele. Que joia. Mas é isso. Vamos lá. Vai parar aqui ou vamos... Vamos parar, né? Vamos parar para a gente meditar nesse capítulo 8. Não adianta a gente acelerar, né? Isso. A gente tem que ficar meditando o dia todo nesse assunto aí. Uhum. Não adianta a gente correr. Ô, João, procurei aqui Manilha na Espanha, assim como parte da Espanha. Não achei, viu? Não achou? Não, achei Manila como capital da Filipina, mas Manilha, não. Ah, então deve... E está escrito no livro como? Com LH? Manilha, com LH. Com LH.
Mas deve ser isso aí, deve ser a capital da Filipina. Deve ser isso aí. Acho que depois deve ter trocado, né? Eu não É. sei se Filipinas foi, na época, foi governado pelos espanhóis, mas deve ser, né? Aquela época Deve do ser. ouro, tudo, né? Sim, deve ser. Depois a gente pesquisa mais, né? Aham. Vamos lá. Então, quem faz a oração, gente? Quem faz a prece? Vou fazer. Tá. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, ó Pai, pelos ensinamentos do teu Evangelho, que tão bem nos conduz nessa estrada, Senhor, a qual devemos trilhar aqui na terra. Te agradecemos também, Pai, pela luz que tens depositado no João, para que ele nos esclareça tudo aquilo que nos deixastes com o Consolador. Senhor, olha por todos, Pai, que hoje aqui estiveram, e também pelos nossos irmãos que não puderam estar hoje conosco. Passa na casa de todos, deixa a tua luz e o teu bálsamo. Olha pelos nossos irmãos que estão passando por essa pandemia. Ajuda-os, Senhor, naquilo que for possível, pois sabemos que tudo são provas. Pai, fica conosco, nos intuindo e nos fortalecendo na seara do bem, que possamos, Senhor, estar sempre trabalhando por Ti e por nós mesmos, Pai. Pois sabemos que será muito melhor para nós o trabalho na Tua seara. Senhor, fica conosco, hoje e sempre, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente.